A gente vive um momento de debate muito forte, inclusive de pressões opostas, onde a mulher ela está falando publicamente que ela quer direito sobre o próprio corpo dela. Então, o direito de sentir prazer, o direito de escolher o que vai acontecer no corpo dela. Então, eu acho que tem uma guerra. Então, por exemplo, você fala de um dos personagens que eu fiz, que ficou bastante conhecido, que foi um sketch do Porta dos Fundos, sobre a mesa, que a mulher sentava e falava sobre os desejos dela. E é engraçado como isso gera uma repercussão. Porque como mulher pode ter desejo? O desejo é do outro em cima da mulher. E eu acho que esse que é o debate, para você falar sobre os seus desejos, sobre você tem que ter o direito de poder assumir o seu corpo, inclusive para cuidar do seu corpo quando ele estiver doente. Então, você tem... O direito é esse, do prazer, e cuidar também quando ele não está bem. Então, se a gente não se autoriza, se a gente, enquanto sociedade, não autoriza a mulher nem a olhar a vagina dela, assim, eu tenho uma mão, dedos, eu olho para eles. Por que tem uma parte do corpo que eu não vou poder olhar? E eu vou ficar culpada, eu vou achar que eu não sou digna de alguma coisa, seja lá qual for, porque eu olhei ou porque eu encostei. Então, eu acho que são perguntas que a gente tem que fazer, a gente tem que conversar, porque enquanto essas conversas acontecem, meninas, mulheres que ainda não tiveram em contato com esse assunto vão poder levantar questões e se libertar um pouco, né? Porque isso é bastante castrador. São muitos tabus que a gente ainda enfrenta hoje, mas eu acho que principalmente o toque da sua região genital. A mulher ainda hoje tem uma dificuldade muito grande em se conhecer. A gente ainda tem, por exemplo, pacientes ou mulheres que não usam absorventes internos porque não me sinto à vontade de colocar o tampão. Eu acho que muitas vezes eu converso bastante porque eu acho que ela ainda tem vamos dizer assim, uma dificuldade com o toque, né? O toque vaginal, de colocar o tampão, porque você precisa desse toque para isso. Então, eu acho que ainda o tabu muito grande é com a parte genital. Elas têm pouco, as mulheres, no geral, têm pouco conhecimento de como é que funciona essa anatomia, e, consequentemente, ainda tem muito medo de machucar. A anatomia feminina, ela é realmente diferente, ela é uma anatomia, vamos dizer assim, interna, né? Ela é escondida dentro do corpo, e isso eu acho que traz algumas fantasias para as nossas pacientes. E dentro desse contexto que você está falando, Jair, eu acho interessante a gente destacar. Quando a gente fala assim, que a mãe reprime um pouco e fala isso, nós não estamos falando, vejam como é difícil isso, porque é importante a mãe dizer para essa menina que o corpo dela é um corpo que precisa ser respeitado, que não pode ser invadido, que as pessoas não podem tocar nesse corpo. É muito importante isso, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui daquela pessoa que fica com medo, como se dissesse assim, né? Agora essa menina, ela tem uma sexualidade, ela está despertando e eu preciso abafar isso. Eu preciso botar uma rédea nessa história, né? Prender a cabrita aí, certo? Porque senão ela vai perder a cabeça. Então, são duas coisas, às vezes, que é difícil para a mulher, para a mãe ou para a família, mas que nós precisamos falar sobre isso, né? Ensinar a menina a ter respeito pelo corpo dela, ensinar a menina que as pessoas não podem tocar o corpo dela se ela não quer, o que é certo e o que é errado é uma coisa, mas não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é realmente reprimir isso com medo de que essa menina exerça essa sexualidade ou descubra a sua sexualidade e aí passe vamos dizer assim, ficar muito louca, né? E vai sair por aí fazendo o que não pode, o que não deve. Esse é um limite tênue, né? E isso faz com que a menina, por exemplo, a maioria das mulheres constipada intestinal, né? Porque, coitada, ela vai no banheiro, não pode sentar, vai ao banheiro. Quer dizer, é o tempo todo uma repressão, um cuidado que, assim, a gente precisava, de alguma forma, conversar mais sobre isso,
porque não é dessa maneira que as coisas acontecem, né? Então, esse limite, esse equilíbrio, às vezes ainda é difícil para as nossas pacientes, e isso faz com que ela tenha muitos tabus em se tocar, em se conhecer, e isso é muito importante, faz toda a diferença lá na frente com a sexualidade dela, né?